ao 21. Vamos ler com a guia do Espírito Santo, Gênesis 21. O nascimento de Isaac. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te faças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, mais uma linda história na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Uma das histórias marcantes na vida deste homem, Abraão, considerado pai da fé, um homem obediente a Deus. Abraão era muito obediente a Deus. Atendia sempre a voz de Deus, aquilo que o Senhor determinava, ele nunca contestava. Vimos à frente, continuamos lendo a palavra de Deus, vamos ver à frente que ele obedeceu ao pedido do Senhor e ofertar seu filho, Isaque. Mas aqui esta passagem, irmãos, dá-se a partir do momento que Deus já tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara sobre o nascimento de um filho. Porém, estavam velhos, já cansados, velhos, e as suas sementes, já, de acordo com a natureza humana, não talvez produziria mais, né? Nem ela, quanto ele também. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Se o médico disser, aqui não sai filho, desse ventre não gera filho,
E se há um plano de Deus para isso, Deus faz gerar o filho. Deus não obedece à voz humana, à determinação humana. O Senhor faz de acordo com o sentimento que Ele quer. E aqui, nesse caso, irmãos, ela já tinha tido a oportunidade e que os anjos apareceram à sua casa e disseram para ela até riu, né? Como ela era uma mulher velha, já ia ter filhos, mas o Senhor surpreendeu e nasceu um menino chamado, que depois foi dado o nome de Isaque. E Abraão seguiu todo o procedimento, né, dos hebreus, e ao 8º dia circuncidou o menino. Né? A circuncisão é aquela operação de fimose que eles falam, que é dado hoje em dia, é feito aos meninos. Isso era feito por uma proteção à criança, para que não tivesse infecção e viesse a morrer. Então, houve esse procedimento já lá do passado, já para que eles pudessem estar sempre protegidos. Irmãos, e desde aquele momento, já começou um sentimento aí, primeiro de alegria, né? Porque teve filho, a Sara, aquela alegria toda, que disse, né? Então, Abraão da idade de 100 anos, disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Quer dizer, Deus me trouxe alegria no meu coração, e todo mundo que ver isso aqui, ouvir o meu riso, vai se alegrar comigo. Todos aqueles que eu contar aquilo que aconteceu, vai se alegrar comigo. Mas, irmãos, começou a brotar um outro sentimento. Até aquele momento, a alegria no coração dela, tudo a pureza, de repente começa a brotar um outro sentimento, né? Poderia não haver, irmãos. A palavra ela vai acontecendo e Deus vai moldando. Por Deus, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor gostaria que ficasse ali, aquele menino, crescendo junto. Pelo amor que Cristo veio pregar à frente, na morte sua da cruz, a oferta sua na cruz, a mensagem que Cristo deixou lá no Novo Testamento, é diferente desse sentimento que foi surgindo em Sara. Sara começou aqui, e cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez uma festa, e aqui Sara, que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Zombava do quê? Criança mais velha brincando com o outro, zombando com o outro amamentando ainda. Deve ser isso, irmãos. Aqui não há explicação muito clara sobre que forma de zombaria que teve, né? Mas, irmãos, se fôssemos trazer esta história inicial aqui, de Sara, Abraão, Agar, para o tempo do Novo Testamento de Jesus, teria que haver um sentimento de amor, de concordância. Sara não deveria se implicar, Sara deveria amar o filho de Agar, porque até então, aquele filho de Agar substituiu aquele filho que ela tinha desejo, porque até então ela, né, concedeu que a sua empregada tivesse um filho com o seu marido. Então, até aquele momento era importante, e de repente começa a entrar um sentimento de eu não quero, aqui é possessão minha, aqui eu mando, aqui eu faço, aqui eu determino, a herança é minha, esse aí não pode dividir herança com meu filho, que esse aqui é filho meu com Abraão, o outro é só do Abraão com Agar. Irmãos, então se nós transportarmos esta história de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaque, para os tempos do Novo Testamento, o que haveria aqui de acontecer, de acordo com a pregação de Jesus? Teria que haver amor, misericórdia, concordância, convivência. E por que essa palavra vem desta forma? Porque o Senhor quer entrar em alguns lares que estão aqui, que precisa haver uma melhor convivência, precisa haver uma melhor intenção, um melhor amor,
não pode haver disputa, não pode haver concorrência, não pode haver desfeita, não pode haver mau pensamento. Se você diz no teu coração, eu sou uma serva de Deus, eu sirvo a Deus, então coloca-te no Novo Testamento. A palavra lá nos traz, irmãos, exemplos, a pregação do Velho Testamento, mas não há como pregar o Velho Testamento sem finalizá-lo com o Novo Testamento. Tudo isso aqui, irmãos, passa a não ter validade se nós não finalizarmos com Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus em pregar isso aqui diante de vós. Então, para aqueles que estão com disputas, concorrências, brigas em casas, discussões, disputa por espaço, disputa por dinheiro, disputa por casa, disputa por terreno, irmãos, quando morre um pai ou uma mãe, parece que vira uma guerra entre filhos para disputar um naco, né? Um pedacinho da herança. E lá não tem direito, outro tem, e vira aquela guerra. Mas tudo isso aqui não tem fundamento se nós não colocarmos Jesus Cristo no meio e colocar o verdadeiro amor. Sara, irmãos, agiu como mãe, né? Sentimento protetora. Mãe tem um sentimento de proteção. Mãe protege o filho, desde qualquer animalzinho, até um peixinho. Depois que os filhotinhos, os ovinhos saem, eles começam a andar atrás dela. Ela está protegendo. Então, esse sentimento de proteção. Sara tinha sentimento de proteção. Mas o sentimento de proteção de mãe, irmão que está ouvindo aqui, o sentimento de proteção de pai, de vó, ele é invalidado diante do sentimento de amor de Jesus. Todo sentimento, tudo que você se manifesta aqui nesta vida, tudo é invalidado diante do verdadeiro amor de Jesus. Então, tudo que você sente, esse lado protetor teu, que muitas vezes quer enfrentar, quer brigar, quer falar, quer discutir, seja invalidado pelo verdadeiro amor do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui ela, irmão, sentindo-se, né? Ah, meu filho vai ter que dividir a herança dele. Ela já sabia, né? Porque Abraão era um homem, já estava muito abençoado. Então ela disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho. Oh, irmãos, dá para Jesus. Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus falando isso? Não. Jesus veio. Tanto é que ele poderia ignorar essa humanidade, mas ele veio aqui e ofereceu para nós o reino dele, várias moradas, para nós morarmos com ele. Que isso aí é amor. Esse sentimento de Sara, já determinando, né, para Abraão, põe para fora, deita fora. E vocês imaginam, Abraão ficou aquele momento ali, que faz, né? O que eu faço? Né? Vou brigar, discutir com a minha mulher, tem meu filho. Sentimento dela era, não quero dividir nada. Como que ela saberia, irmãos? Qual a certeza dela que Isaac viveria e seria um homem que daria continuidade aos bens do pai? O que faz uma pessoa pensar assim? São sentimentos naturais de um ser humano natural. E quando nós estamos carnais, com carnais e naturais, irmãos, com o pensamento nosso de ser humano, nós só pensamos pela razão, pensamos por aquilo que nos leva aos prazeres desta vida. Tem um amor ao dinheiro, amor ao terreno, amor ao carro, amor à casa. É isso que nos conduz, que nos empurra nessa vida. Mas quando passamos a incorporar em nós o Espírito Santo, nós começamos a olhar as coisas. Não tem problema, você quer levar isso aqui? Você quer levar o carro? Pode levar o carro, porque Deus pode me dar 10 carros. Você quer levar a casa? Leva a casa, porque Deus me dá paz, alegria, felicidade na minha vida. E você
vai pedir para Deus, porque eu tenho certeza que Ele, para mim, Ele já me deu paz. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, quando nós passamos a entender que dentro de nós o que mais vale é o Espírito Santo, irmãos, nós deixamos de ter esse sentimento que Sara teve, uma preocupação futura, de que o quê? Futuro o quê? O Isaac tem que herdar sozinho, o Isaac tem que mandar aqui, ele não pode dividir com ninguém. Manda esse menino para fora, manda essa mulher para fora, não vou dividir isso que é nosso com ela. Oh, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Esse é o sentimento daquelas pessoas que só preocupam com a vida material, não sabe o que Deus tem pelo futuro, porque alguém pode tomar de você, pode tomar alguma coisa de você, de achar que você não vale nada, tomar isso, tomar aquilo, você ter perdas na sua vida, mas o Deus que você serve pode dar muito mais para você. E qual que é a diferença? Quanto vale mais uma casa ou a satisfação de ter Jesus Cristo no teu coração? O que vale mais? Então, aqui ela, contaminada por esse sentimento humano isso aqui, irmãos. Não é que ela estava possuída pelo inimigo, aqui não, que o inimigo falando. Porque, irmãos, nós temos que aprender, parece que os cristãos, os crentes, irmãos, parece que eles falam mais do diabo, parece que o diabo age mais na vida deles do que Deus. Tira da tua boca, tira a ação do inimigo, porque assim, a gente vê o diabo isso, é o inimigo aquilo. Não, o inimigo age, Deus age mais. Então aqui ela não estava possuída por inimigo. Porque um sentimento é o inimigo, um espírito maligno tomou ela para falar aquilo. Não, aquilo ali era manifestação de sentimento nosso, seres humanos naturais, que agimos, irmãos, com arrogância, com prepotência, com mesquinhez. É isso que nós agimos, se nós não estivermos espirituais, não tivermos um verdadeiro Cristo dentro de nós. Então ela agiu naquele momento, deita fora ela e seu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Irmãos, aqui não dá para interpretar de uma forma tão clara, porém Abraão foi contaminado aqui nesse momento. Toma cuidado com a tua boca. Às vezes senta na mesa, irmãos, famílias sentam na mesa, do nada começa a falar umas coisas muito pesadas, uma contaminação do ambiente, sabe? Se teu esposo vem, irmã, e fala de alguém para você, conheci fulano de tal, irmã, conheci fulano de tal, que bacana. Irmã, se você não gosta daquela pessoa, se você não tem, fica quieto. Acontece muito isso, irmãos, assim. Irmão, fui congregar em tal lugar, Deus te usou o irmão lá, que dom bonito. Eu não gosto do dom daquele irmão lá, porque ele é assim, 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 assim. Fica quieto, deixa a pessoa falar. Você não gostou, não aceitou, não precisa manifestar. Não tome esse sentimento aí de contaminar o ambiente, de contaminar um diálogo. É muito melhor nós vivermos calados, falar menos, ouvir mais. Mas Abraão foi contaminado por esse sentimento dela e ele ficou ali também, naquele momento, irado, né, moço? E aí, muito mais. Porém, Deus disse a Abraão, teve que o Senhor aqui entrar no meio. Porque se deixa aqui, olha como que é, irmãos. Se tivessem agido, se formos trazer essa história para os dias de hoje, colocado aqui o que Cristo falou, amar o teu próximo como eu vos amei, a Sara ia falar assim, Abraão, eu sei que o Ismael é filho só teu, com Agar. Porém, o Isaac é nosso filho, é meu e teu. Porém, esse menino tem direito à tua parcela. Você tem 50% do nosso patrimônio. Eu tenho direito à metade, você outra metade. Então, esse menino tem direito à metade da sua metade. Então, é justo que você conceda um espaço para ela aqui, uma terrinha para ela aqui, coloque uma casa para ela lá, para eles viverem. Quem sabe eles vão ser amigos, vão proteger o outro, viver junto, cuidar do outro, ser verdadeiros amigos. E vão crescer junto, como irmãos. Irmãos, olha a diferença que seria
Quando entra o amor, vocês entendem? Quando entra o amor, a história muda. Glória a Deus. A história da humanidade seria de morte, de pecado, de morte. E quando entra o amor, chamado Jesus, há uma mudança de história, há uma mudança de perspectiva futura, porque o Cristo entra, perdoa pecado, ele coloca o amor em nossos corações, o amor dele maior por nós, e ele permite com que nós possamos um dia ter a eternidade. Então, quando entra o amor, há uma mudança de história. Entra o amor na tua vida para que mude a história da tua vida, para que você não fique trombando, batendo, sofrendo, gritando, brigas e mais brigas, discussões. Quando você entra na mesa é uma guerra, mas que entre o verdadeiro amor na tua vida. Glória a Jesus. E ele ali, irmãos, né? Teve que ter intercessão de Deus ao Senhor, dizendo para ele: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque está chamada a tua semente. Ouve o que ela está falando, mas não contamina-te, né, irmãos? Deus está falando para ele, ouve o que ela está falando. Mas Deus não falou para ele assim, ó, joga esse menino para fora de casa, não. Mas aí o Abraão aqui, Deus falou, ele falou, mas também do filho desta serva farei uma nação, por conta da tua semente. O que poderia naquele momento? Deus poderia, o Senhor, ter falado para Abraão, ter falado assim, tá tudo bem, Senhor, eu vou preparar uma forma com que eles possam ter um lugar para eles morarem. Deus falou, Abraão, esse menino vai ser abençoado também, ele tem a tua semente. Deus não falou para Abraão, pega esse menino e põe no meio do mato, aí no deserto. Não, irmãos. Aí o Abraão, naquele exato momento, talvez colocou aquilo que a Sara queria, né? Põe para fora de casa. E Deus alertou ele. Ele é um menino abençoado. Ele vai ser uma grande nação. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e quando Deus fala, pode o mundo inteiro ir contra. Pode todas as pessoas que conheçam você achar que você não vale nada, que você não tem valor para nada, que você não é nada, que você não vai ser nada. Mas quando Deus determina na vida de alguém, não há quem quer nesta vida que impeça o Senhor te abençoar. E abençoar o quê? Ficar rico, milionário? Não. É ter uma vida de paz. Glória a Deus. E ele ali, então levantou Abraão pela manhã de madrugada, pegou, levou eles, pediu. E ela foi andando, irmãos, pelo deserto de Berseba, consumiu a água, quer dizer, foi andando, 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 come, vai bebendo, sem rumo, né? Poderia Abraão ter falado isso para ela lá. O Agar, não tem como conviver os dois juntos aqui, porque a Sara não aceita. Mas Deus falou comigo que esse menino é minha semente e ele vai ser muito abençoado. Então é o seguinte, eu vou dar uma porçãozinha de terra bem longe aqui de casa para vocês e vou mandar alguns servos lá também para cuidar de vocês, para plantar, porque Abraão tinha condições. Mas, irmãos, ele mandou embora, despedir. Mas Deus não aceitou esse caminho determinado, porque Deus é um Deus do amor, da misericórdia. Então, se estão querendo te colocar para fora, no deserto, te colocar numa vida de sofrimento, saiba de uma coisa. O Senhor não permite o teu sofrimento. Porque nesse tempo aqui ainda não tinha manifestado o amor de Jesus na morte da cruz. Mas você já vive hoje na nova era, a era do amor, da misericórdia, chamado Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E ali ela colocou ele debaixo de uma árvore, e como uma mãe, né, triste, de longe, afastou-se o tiro de uma flecha. Quanto deve ser um tiro de uma flecha, irmãos? Uns 100 metros, 150, e não é tão distante, né? Afastou-se, ficou de longe, olhando o seu menino morrer, seu filhinho morrer. E ela longe, só observando o que vai acontecer.
Glória a Deus. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós afastamos as nossas provas de longe, ficamos olhando para ela. Tem muitos que estão aqui hoje assim. Está desanimado. Está como se estivesse num deserto. Da tua vida está igual um deserto. Fala, Senhor, minha vida é igual um deserto, não tem nada. E você fica olhando a tua prova de longe. Esperando o quê? Esperando a morte chegar. Quantos que às vezes, irmãos, no momento de tanta prova, tanta luta, pede a morte. Falar, Senhor, eu gostaria que o Senhor me levasse. Mas Deus não permite. Glória ao nome do Senhor. Porque tem obras lindas. E ela deixou ele lá de longe, olhando seu filhinho. Glória a Deus. Alguma coisa vai acontecer, mas eu não posso ficar do lado dele. Eu não posso acompanhar esse sofrimento dele, essa morte dele. Tentou-se, né? Afastou-se. Ela não queria ver o menino morrer. Levantou a sua voz e chorou. Hoje tem almas aqui, irmãos, Deus me traz pela palavra, que olharam as suas provas de longe, sem condições de fazer nada. Você não tem condições de fazer nada. Você confiou em pessoas, como ela confiou em Abraão. Nunca que essa mulher imaginou que Abraão, que era o pai do menino, irmãos, era o pai, fizesse com que ela fosse caminhando pelo deserto. Mas Abraão a decepcionou. Então você está olhando a tua vida hoje, o que você passou, tantas coisas que aconteceram na tua vida, e o que vai ser, você está olhando, assim, como sabe, irmãos, quando nós olhamos para um vazio, você está desse jeito, como aqui Agar olhava para Ismael e chorou, levantou a voz e chorou. Quantos que aqui estão ouvindo essa palavra que têm chorado muito ultimamente? Pelas suas provações, pelas suas lutas. E aqui não fala, irmãos, o que o menino estava falando, né? Só diz aqui a palavra no verso 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe. Naquele momento, irmãos, com certeza Deus falou para o anjo, um anjo que atende, né? Bradou o anjo do Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Que voz é essa, irmãos? Que voz? É tristeza, medo, choro. O medo, ele fala, ele expressa. A tristeza, ela expressa, ela fala. Às vezes nós não vamos falar para alguém que, olha, eu estou triste, estou desanimado, eu estou com medo da minha vida, do que vai acontecer, das coisas que estão acontecendo na minha vida, eu não sei meu futuro, e tantas coisas acontecendo, eu estou com medo da minha vida, eu estou desesperada. Não fala. Às vezes está ali sofrendo, mas o medo, ele fala por nós. O choro de alma, ele fala por nós. A tristeza fala por nós, porque Deus lê os sentimentos daquele que ele ama. Glória a Deus. Então, naquele momento que fala, eu ouvi a voz do menino. Que voz do menino? Não está aqui, não está falando, né, irmãos? Mas é o quê? Aquele menino devia estar de longe, olhando a mãe. Como vocês imaginam? A mãe de um lado, chorando porque o menino está longe lá, esperando ele morrer. E que vocês imaginam essa criança, irmãos, olhando a mãe do outro lado, com medo, com fome, com sede, sofrendo. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer aqui, vai vir um animal, uma besta fera me matar. Então aquilo falou por ele, e os céus ouviu o seu clamor, e esta palavra hoje vem para você, irmã que está aqui, irmão, glória ao nome do Senhor, ô serva de Deus, os céus ouviu o teu clamor, o clamor da tua alma, o medo, o choro, o sentimento seu de desespero, o Senhor manda um anjo para suprir a tua necessidade, glória a Jesus. Jesus, eu creio, Senhor, eu Aleluia. creio. Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia.
Deus já tinha falado isso para Abraão. Falou ali para ele, falou para ela, né? Vou fazer do seu menino uma grande nação. Levanta aí, mulher. Glória a Deus. Irmã, levanta a tua cabeça. Tire esse desânimo. Você entrou para ouvir a palavra hoje, assim, desanimado da vida, falar, ah, Senhor, eu não sei o que fazer mais. Levanta a tua cabeça. Anima-te. O Senhor é contigo, Ele Glória a está na tua Deus. vida. Do jeito que Ele manifestou aqui, irmãos, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Aqui não dá para saber, né, irmão? Se ela estava desanimada, e então ela não estava enxergando o poço, porque há momentos na vida da gente que a gente fica tão chateado, tão desanimado da vida, que a gente não consegue ver soluções, né? Você não está conseguindo ver soluções na tua vida, o que passo tomar, que caminho fazer, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu vim em desespero? O Deus pode ter feito aqui para ela aqui também, ter aparecido o poço. Qualquer das formas é um milagre, é um movimento de Deus. Não importa como Deus vai fazer na tua vida, se vai abrir tua mente para você enxergar aquilo que já está ao teu lado, ou Ele vai fazer um movimento para aparecer do nada na tua vida também. Não importa, não tenha ansiedade quanto a isso. O que você tem que ter ansiedade é que o Senhor está na tua vida. Essa ansiedade, Senhor, está na minha vida? Deus está na tua vida, glória a Deus. E foi, se encheu o odre d'água e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Glória a Deus. Ela mediu, né? Menino foi frecheiro. Mediu a distância com a flecha, tempo de um frecheiro, o menino foi frecheiro. Frecheiro devia ser uma profissão importante, né, irmãos? Devia ser procurado pelos exércitos, né, para ser um frecheiro, né? Para matar animais. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aqui finaliza, né, irmãos, a história de essa passagem aqui de Agar e Ismael. E traz para nós o fundamento desta palavra, que é onde tem o amor de Jesus Cristo. A história seria diferente, irmãos. Deus interferiu. Cristo veio muito à frente. Se Cristo estivesse aqui manifestando, se tivesse oportunidade de voltar, né, lá atrás, de Sara, no meio de Sara e de Abraão, o Senhor Jesus ia aparecer para Sara e Abraão, ia falar, Sara, você conhece aqui que é amor ao próximo? Abraça esse menino, Sara. Ele é filho do teu esposo. É teu também. Ama ele. Porque se você não conseguir amar ele, você não consegue amar o teu. Não há como, irmãos. Porque há pessoas que só amam aquilo que é seu. Esse não é o verdadeiro amor de Cristo. O amor de Cristo é amar a todos, como ele nos amou. Então, aqui, irmãos, seria totalmente diferente se fosse colocada essa história aqui. Se o Senhor Jesus entrasse aqui no meio. Mas ele traz para nós essa palavra para dizer para você: ama todos aqueles que estão te machucando, aqueles que talvez você acha que tem inveja de você, que quiseram te derrubar, que quiseram te destruir, que quiseram acabar com a tua vida, que interrompeu fases importantes da tua vida, irmãos. Há coisas na nossa vida, o inimigo muitas vezes toma pessoas que interrompem fases da nossa vida, que machuca nós, dá um desvio da nossa história. Foi o que aconteceu com essa moça aqui. Houve um desvio da história da vida dela e do filho. Poderiam ter vivido ali a vida junto com Abraão, com Sara, normalmente, mas houve um desvio, houve uma interrupção. E aconteceu na tua vida isso, houve uma interrupção da história tua que vinha sendo construída desde menina, desde moça, crescendo ali naquela confiança que as coisas iam dar tudo certo, e de repente alguém vem, atravessa o teu caminho e destrói certas coisas da tua vida, e você tem que reiniciar. E quem está reiniciando a tua vida de um tempo para cá é o Senhor Jesus que entrou. Tudo aquilo que talvez você achou que daria errado para você, mas hoje o Senhor te diz: vou fazer a tua vida uma grande nação. Glória a Deus. O que há? Muita gente? Não, grande nação. Você vai ser aquela pessoa que vai ser sempre ouvida pelas pessoas, sempre falar de Jesus Cristo, sempre vão lembrar de Glória você. a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vão lembrar de você daqui uns anos também. O tempo vai passar e o Senhor vai reconstruindo uma outra história diferente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não tenha desespero. Tudo o que aconteceu, talvez você disse: Senhor, eu queria Amém, tanto daquele Senhor. jeito.
Queria tanto que fosse daquele jeito. Não foi daquele jeito. Vai ser melhor. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor entra na tua vida. E hoje, por esta palavra, aquele dia, um anjo bradou para ela e disse para ela, né? Desde o céu, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Irmã, irmão, o Senhor ouviu a tua voz. E ele determinou que o seu Espírito Santo guie a tua vida. Muitos momentos diferentes a partir de agora, se você crer por essa palavra. Tudo aquilo que você está achando que era um deserto na frente da tua vida, que você vai morrer, eu não vou aguentar, com tantas coisas. Não está conseguindo resolver coisas simples. Você não está conseguindo resolver pequenas coisas da tua vida. Glória a Deus. Coisas pequenas, corriqueiras, do dia a dia. Você já está te causando desespero. Tem medo, pavor. Dá pavor de tanta coisa, medo, Senhor. Então, isso tudo está falando por você. O Senhor está ouvindo o teu medo, está ouvindo o teu desespero. Então, receba esta palavra. O Senhor determinou que os anjos dele possam te assistir e vai mudar os planos que tinha na tua vida, que você achava que ia dar tudo errado, que a tua vida você ia morrer no deserto. Mas por esta palavra, sai o deserto e entra um poço de água. O que é água? Água é vida, é a palavra de Deus. Entra a palavra de Deus na tua vida e que haja confiança que o Senhor sempre te sustentará. Esta é a palavra que Deus nos tem mandado esta tarde. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus de oração em nome do Senhor Jesus.